Devoradores de Estrelas, a ciência por trás do astrofágico, o que é real, o que é ficção. Vamos entender esse filme maravilhoso que me fez sair das férias para fazer esse YouTube para vocês. São 3 episódios. Eu sou a doutora Patrícia Sambati, pesquisadora, cientista, neurocientista, e hoje é um dos filmes de ficção científica mais inteligentes dos últimos anos, projetado por Harry Mark. Quando assistimos o filme, você vê, isso é pura ficção científica? Sim ou não? Né? Mas será que é, doutor? O que é um astrofágico, né? Vamos entender um pouquinho sobre esse filme maravilhoso que eu me emocionei. O que mais me impressionou foi perceber que muitas daquelas ideias apresentadas na história são inspiradas em conhecimentos da física, da biologia molecular, da astrobiologia, da evolução e da neurociência. É claro que existem elementos totalmente fictícios no filme, afinal, é uma ficção científica, mas existe ali uma enorme diferença entre inventar algo aleatoriamente e construir uma ficção baseada em princípios científicos reais, tá? E é extremamente isso que nos torna um filme tão fascinante. Hoje vamos fazer uma análise científica completa sobre esse filme. Eu fiz em 3 vídeos, em 3 episódios, tá? Em cada etapa eu vou tentar mostrar uma fase do início do filme que fale da ciência, tá bom? Como foi comprovado pela ciência. O que ainda a gente considera como uma hipótese plausível, tá? E o que pertence exclusivamente à ficção científica. Então, vou deixar aqui seu like, se inscreva no meu canal e vamos começar essa grande viagem do universo do filme Devoradores de Estrelas e a ciência, tá bom? O nome astrofágo. Então, o que é isso, doutora? Antes mesmo de entendermos a biologia dessa criatura, existe um detalhe que quase ninguém percebeu. O próprio nome já revela muito sobre ela, sobre essa criatura. A palavra astrofágo pode ser dividida em 2 partes. Astro, que significa estrela, corpo celeste. E o fago vem do grego phlagen, que significa comer, devorar, englobar, como as células fagocitam dentro do nosso organismo. Na biologia, usamos isso extremamente em palavras como fagócitos e fagocitose, tá bom? Que é o processo pelo qual as células do nosso sistema imunológico envolvem bactérias, vírus, partículas para destruí-las, tá? Então, ele é um corpo celular. Então, o nome do astrofágo significa literalmente um devorador de estrelas. Por isso, o nome dado para o filme, tá? Mas existe um detalhe muito importante no filme. Vamos entender. Ele absorve a energia, ou seja, o que esse astrofágo faz? Ele fagocita energia, luz. E como se fosse uma célula capaz de captar energia para produzi-la pelas estrelas, entendeu? Para armazenar como combustível biológico, se alimentar daquilo, tá? Essa ideia, ela é fictícia, mas na escala apresentada pelo filme, que ela é exagerada para o filme, tá? Mas seu princípio possui uma inspiração na natureza, sim. Como? A fotossíntese, a inspiração real para a alimentação do astrofágico é a fotossíntese. Na Terra já existem organismos capazes de transformar luz em energia. As plantas fazem isso muito bem, as algas fazem isso, as cianobactérias fazem isso também, que vivem no fundo do mar, e todas utilizam a fotossíntese, tá bom? Elas capturam fótons, que são partículas vindas do Sol, e transformam essa energia em energia química para sustentar a vida, tá? Então, ele foi inspirado nesse fenômeno biológico. O astrofágo, ele leva exatamente esse conceito ao extremo, porque ele pega a luz do sol, né? Então, em vez de produzir apenas uma energia suficiente para sobreviver, ele é capaz de armazenar quantidades gigantescas dessa energia. Tá aí o exagero, tá? Aí é a parte da ficção. Então, esse salto de pertencer a uma ficção científica entra nessa parte. Mas a inspiração biológica é totalmente real.
E justamente isso que torna a ideia tão elegante para o filme. Agora, vamos falar um pouquinho, né, da composição do astrofago, que é essa célula que possui a maior quantidade dele de minerais formado por água, nitrogênio e carbono, tá? Então vamos lá. No filme, o astrofago ele é escrito como um organismo rico em água e nitrogênio, como a maioria, né, dos nossos corpos aqui na nossa vida Terra. Então, curiosamente, isso não é um estranho para a biologia, para nós cientistas. Então, as células humanas realmente elas possuem cerca de 70% de água. Grande parte das reações químicas do organismo também dependem desse meio aquoso para sobreviver. Além disso, o nitrogênio faz parte dos aminoácidos que formam proteínas e das bases nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA. Ou seja, não entendi nada, doutora. Vou tentar mostrar para vocês entenderem melhor. Embora o astrofago seja fictício, sua composição foi inspirada em princípios reais da bioquímica celular, entendeu? Ele foi realmente formado porque nós existimos aqui no planeta. Então o astrofago ele é uma célula, ele é uma pequena e fascinante célula inteligente. No filme ele representa várias características típicas dos seres vivos. Ele possui metabolismo, ele armazena energia, ele se reproduz, né, através da luz, ele responde ao ambiente, ele forma agrupamentos. Na biologia, essas características, elas são fundamentais para a vida, tá? E isso o filme caracteriza muito logo no início, na descoberta do que ele era. Hoje, não conhecemos nenhum organismo igual a um astrofágico aqui no planeta, nem em descobertas ainda fora do planeta. Mas ele lembra uma composição entre bactérias, protozoários e organismos fotossintetizantes, tá? Ele é exatamente esse tipo de hipótese que a astrobiologia procura investigar hoje. Hoje a gente investiga muito sobre isso. Se a vida surgiu na Terra utilizando carbono, água e energia solar. Será que em outro planeta ele também poderia seguir caminhos completamente diferentes? Sim, poderia não precisar desses elementos, tá? Ainda não sabemos, né? Isso tudo são hipóteses, mas também não existe nenhuma lei científica que diga que isso não seja possível, né? Ou seja, impossível de acontecer. Então, e a linha de Petrova, que falou tanto no filme, que pega entre Vênus ao Sol, né? Uma linha. É um outro conceito interessante. Foi essa linha de Petrova que eles criaram no filme, né? Ela não existe na ciência, tá bom, gente? Essa linha não existe. É uma criação do autor, tá bom? Mas foi inspirada em fenômenos reais, realmente científicos e astrológicos. Vou explicar para vocês. Quando observamos um Sol, ele encontra o seu plasma, um campo magnético de radiação e partículas altamente energéticas, né? Que faz você, assim, repelir se chega perto. O filme utiliza essas combinações de conceito para imaginar um fenômeno astronômico completamente novo, né? Isso é uma característica da boa ficção científica, foi muito inteligente, né? Ele não abandona a ciência, ele parte do princípio de que ela pode criar novas possibilidades, né? O astrofago como um combustível. Por quê? Talvez, porque, né, que a gente tratou aqui, não quero falar, mas como eu vou ter que falar, ele solta gás carbônio, é um peido mesmo, e naquilo ele faz uma propulsão, tá? Talvez seja uma das criatividades mais fortes que o filme tentou mostrar para ele ser um combustível. Mas isso parece impossível? Não sei, né? Não sabemos. A natureza já faz algo parecido. Nós armazenamos energia nos alimentos, né? E também acabamos soltando os nossos peidos, entenderam? As plantas armazenam essa energia química, né? Então, os micro-organismos, eles produzem esse biocombustível, é um biocombustível, tá? A diferença é que apenas em uma escala, né? Ele bota como um astrofágico pudesse, né, fazer um biocombustível gigantesco. Então, o astrofago, ele armazenaria uma quantidade gigantesca dessa energia, né? Até hoje não conhecemos nenhum organismo capaz de fazer isso aqui no nosso planeta. Portanto, essa parte continua sendo uma grande ficção científica, né? Porque ele fala que quando ele se alimenta da energia, ele libera, né, o gás carbônico e faz uma propulsão e consegue, né, atravessar, chegar até o Sol, tá bom?
Outro ponto importante é que no filme a nave atinge uma velocidade extraordinária, que também, infelizmente, ainda não é possível, né? Segundo a terceira lei da relatividade de Einstein, o objetivo como massa não consegue atingir exatamente a velocidade da luz, né? Vamos entender. Quanto mais aceleram, maior a energia necessária. Vocês entenderam? Quanto mais você acelera, maior essa energia. Por isso, parte permanece no campo da ficção científica, mas ela respeita vários conceitos reais da nossa física para constituir essa narrativa. Vamos tentar entender essa reflexão da lei de Albert Einstein, tá? É que aqui, vamos entender assim, percebemos porque esse filme ele é tão especial, né? Porque ele cria assim a magia. Ai, será que isso existe? Isso pode existir? Eu acredito que isso exista, né? Então isso foi muito legal que o filme mostrou, né? Ele não ignora a ciência, né? Ele a transforma, joga ela para frente, né? Então ele pega um princípio real da física, da biologia, da química e da evolução e pergunta: e se essas ideias fossem todas levadas muito a sério, né? Seria muito legal a gente pesquisar sobre isso. É exatamente esse tipo de pergunta que impulsiona a ciência, nós cientistas, a estudar mais e mais e mais, né? Toda grande descoberta começa com um simples e se. E se? E se é tudo. E se faz parte da vida de um cientista, tá? Talvez seja justamente por isso que esse filme tenha conquistado tantos cientistas ao redor do mundo, porque ele nos lembra que imaginar faz parte da própria ciência, né? A gente vive criando, e eu chorei muito vendo o Grace, o cientista, imaginar N coisas, como no início ele foi, o doutorado dele, da pesquisa dele foi contra, porque ele achou que os organismos poderiam não ser somente formados por água. Eu imaginei também isso, né? Então existe então um personagem que impressionou muito o astrofágico, que é o Rock, o nosso lindinho extraterrestre do filme, né? É um extraterrestre completamente diferente de nós humanos, como a gente pensa. Ele não tem olhos, né? Ele não tem corpo humano, ele não tem nem parecido com aqueles ETs que a gente está acostumado a ver, né? Como uma biologia baseada em condições extremas, né? Porque ele é um organismo que vive numa condição muito diferente da nossa, capaz de perceber o mundo de uma forma totalmente diferente do que a gente percebe. Isso é muito válido para nós cientistas, né? Nos próximos vídeos nós vamos descobrir por que Rock talvez seja uma das representações da vida extraterrestre mais inteligente já criada pela ficção científica e para nós cientistas. E o que a astrobiologia moderna pensa sobre esse organismo, como a gente vê ele, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com quem você ama de ciência, de ficção científica, se inscreva no nosso canal. Eu sou a doutora Patrícia Sambati, neurocientista, especialista em genética e neurodivergência, mas amo ciência. Então tudo que está envolvido nesse filme me marcou muito nessas férias, porque eu amei esse filme. E ele leva muita coisa sobre nós, seres humanos, sobre o nosso propósito, sobre a influência do medo e principalmente o olhar da ciência despretensiosa, esse olhar da ciência que pode ter acesso a vocês, tá bom? Então se vocês têm alguma dúvida até sobre alguma situação, doutora, essa parte do filme é o quê? O que é? Escreva aqui, faz um comentário, eu explico pra você, tá bom? Até o próximo vídeo e vamos falar sobre o Rock no vídeo 2. Não deixe de dar curte aqui meu canal. Tchau!